Sejam bem-vindos ao QP Summit 2017, né? Meu nome é Anderson Castro e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre gestão operacional de performance e qualidade, partindo do microgerenciamento, do micro para o macro resultado, tá? Então, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa de se inscrever no QP Summit, né? Investir em conhecimento é uma decisão realmente muito inteligente, né? É algo que vai com a gente para o resto da vida e é um investimento maravilhoso, né? Então, continue se capacitando, continue se aperfeiçoando e com certeza será ainda mais bem sucedido na sua carreira, na sua vida pessoal e profissional. Enfim, para falar um pouquinho de mim, eu sou graduado em marketing, pós-graduado em logística, com ênfase em administração. Tenho um curso de Black Belt pela Voito, claro, né? E além de outras qualificações pertinentes à área de atuação. Eu atuo com logística e gestão há mais de 13 anos, né? Passando por grandes empresas como a MAN Latinoamérica, que é a fábrica de caminhões e ônibus da Volkswagen, que fica em Resende, no sul do Rio de Janeiro. E atualmente trabalho na FedEx Brasil, onde sou gerente geral de uma unidade aqui em Matias Barbosa, né? Uma cidade próxima aqui de Juiz de Fora, enfim. Durante minha trajetória profissional, eu participei de diversos projetos em grandes empresas, né, de nível nacional e com vários escopos diferentes. Empresas como Oi, Vale, Natura, Cielo, que são grandes players do mercado, né? E, enfim, falar um pouquinho do nosso conteúdo de hoje, né, do que a gente vai abordar um pouquinho, eu vou contextualizar, falar sobre o problema que a gente identificou, sobre o indicador, a oportunidade, os diagnósticos que foram feitos, algumas ferramentas utilizadas, a solução, né, a integração entre os sistemas que a gente precisou fazer para chegar a essa solução, o sistema em si que foi criado para melhorar o indicador que a gente tinha como objetivo desenvolver, né? Algumas ações que foram realizadas, os resultados obtidos, como estamos atualmente e, claro, qual o próximo passo. Sempre que você realiza algo grande, você tem que sempre buscar o próximo passo, sem comemorar muito e sempre visando melhorar, melhorar e melhorar sempre, certo? Então, para a gente contextualizar a operação, trata-se de um centro de distribuição com mais de 16 mil metros quadrados, né? Aproximadamente 14 mil de área útil de logística, efetivamente, de recebimento, armazenagem, produção e expedição, né? Um CD que tem capacidade nominal de produção de mais de 21 mil volumes por dia e 545 mil itens por dia, gente. Esse CD atende parte da região sudeste, né? Da montagem de kits customizados que são entregues a consultoras da área do segmento de cosméticos. Ele opera em 3 turnos, com 14 horas produtivas, né? E com um efetivo que varia entre 280 e 360 pessoas. E de acordo com os períodos do ano, essa variação vai acontecendo. Tem o seu pico no dia de Natal, né? No período de Natal e no período de Mães, certo? Então, dentro do contexto, é isso que a gente vai falar um pouquinho. E analisando um dos principais indicadores da operação, a gente pode identificar que o cliente, né, a gente usou uma ferramenta chamada VOC, que é a voz do cliente, que eles não estavam satisfeitos com alguns números que a gente vinha entregando como resultado, né? E isso vinha gerando uma série de reclamações e insatisfação dos clientes finais com o cliente que a gente atende atualmente. Por se tratar de uma operação complexa, com uma alta variabilidade e que exige uma performance pessoal muito, muito boa, né? O índice de erros estava realmente significativo e a gente identificou isso através de um indicador. Como vocês podem ver, né, o índice de reclamação aos clientes, né, era o número de reclamações dividido pela quantidade de pedidos separados, vinha muito perto da meta ou fora da meta. Em 12 meses, a gente ficou fora da meta em 6 meses, né, que era um resultado realmente ruim. E no período de final de ano, que é um grande pico, isso se agravou em função da contratação de novas pessoas, aí a curva de aprendizado, treinamento e, consequentemente, os erros subiam, certo?
Além disso, pudemos identificar também outras oportunidades, né, como oportunidade de melhoria na produtividade. Então, eu queria pedir para vocês gravarem esse número, 63.260 itens separados por mês. E aí, com base nas informações, nas oportunidades identificadas, né, foi criado um grupo de trabalho para fazer todo o levantamento de dados, analisar as causas, identificar as oportunidades e assim, né, construir uma solução que viesse melhorar esse indicador, e não só esse especificamente, mas outros indicadores que acabavam sendo relacionados na operação. E assim a gente cumprir o que a gente deseja, que é sempre satisfazer os clientes, seja um cliente intermediário ou cliente final, né? Esse grupo ele fez uso de diversas ferramentas de qualidade, usando basicamente apoiado pela metodologia DMAIC, né? E buscando níveis 6 sigmas para a operação, né? Então, a gente fez um trabalho complexo, um trabalho longo de mais de 6 meses de pesquisa, análise, desenvolvimento para se chegar a algumas conclusões, né? Algumas das ferramentas utilizadas durante todas as fases, né? Tanto na fase de definição do problema, nas fases de medição, na fase de análise, de implementação, controle, enfim, foram o brainstorm, um 5 porquê, o gráfico de Pareto, o diagrama de Ishikawa, um gráfico de dispersão, gráfico de controle, uma ferramenta 5W2H para a definição do plano de ação, e essas foram algumas das ferramentas. Aqui eu não vou abordar as ferramentas propriamente ditas, né? Acho que a grande maioria deve conhecer as ferramentas e não é o foco da apresentação aqui nesse momento. Mas construir, dizer como a gente foi construindo a solução, a integração entre sistemas e, enfim, vamos seguindo e aí acho que vai ficar claro durante a apresentação. Após o levantamento de muitas informações, né, muita discussão, criteriosas avaliações, análises, né, vários brainstorms que foram realizados, a gente identificou que a gente não conseguiria chegar aos resultados desejados tomando ações macroações que fossem generalizadas, né? Então, a gente identificou que a gente precisaria partir realmente para o microgerenciamento. O que eu quero dizer com microgerenciamento? A gente analisou a produtividade e a qualidade individual de mais de 130 colaboradores, né? Foi um trabalho louco, um trabalhão, muita análise, muita conta, para a gente conseguir ser justo com todo mundo, né? Que isso era uma das grandes preocupações, a gente não medir, não avaliar de forma errada, já que a gente ia medir individualmente. Enfim, e aí a gente identificou também que essa solução seria muito mais complexa do que a gente imaginava no início. Por quê? Nós estamos falando de trabalhar com dois grandes sistemas de gestão, né? Um ERP conhecido, que é o SAP, todo mundo deve saber, deve conhecer, um gigante da gestão mundial. E o outro é um sistema de uma empresa chamada Knapp, que é uma empresa austríaca, né, que faz a gestão de uma linha automatizada de produção, uma linha semi-automatizada de produção. Então, a gente teve que buscar 4 relatórios, na verdade, diferentes, né? 4 relatórios diferentes dos sistemas e fazer o casamento desses relatórios via bom e velho Excel, que a gente mais do que conhece e é utilizado em todas as empresas, enfim. Então, a gente extraía o relatório desses sistemas, jogava tudo isso para dentro do Excel e a solução ela foi construída dentro do Excel, certo? Então, né, como vocês podem ver, a gente usou o sistema SAP mais o sistema Knapp, que foram as bases de informação dos relatórios, integrou isso com o Excel, criando um novo sistema que a gente chama de GOPQ, que é Gestão Operacional de Performance e Qualidade, né? E como é que isso funciona, né? Com base em informações de produtividade, informações de qualidade, né? Erros que são cometidos, tempo de takt time, tempo de atividade, de execução da operação,
né, a gente foi construindo a ferramenta e foram criadas faixas de separação, né, como vocês podem ver aqui nesse slide. Então, o PR0942 é um indicador do projeto, da linha de produção, né, desenvolvida pela própria empresa que criou a linha, era uma referência básica, né? E aí começamos a desenvolver o trabalho com alguns números, com esses números. Com o passar do tempo, com a evolução da equipe, da ferramenta, a gente conseguiu apertar um pouquinho mais essas faixas, né, de qualidade e produtividade. E após junho de 2017, agora, a gente já está dando mais um passo para apertar mais e conseguir resultados ainda melhores do que a gente já vem conseguindo. Então isso eu espero que não pare aí, isso vai ter que continuar evoluindo sempre, né? Então a gente está falando de 0,018 no nível máximo aí numa faixa de desafio de separação, certo? Então foram criadas faixa crítica, faixa de risco, uma faixa aceitável, a faixa ótima de superação, que é onde a gente deseja que a maior parte da equipe se mantenha, e uma faixa desafio, que aí realmente o nome já diz, é desafio, né? E esse é o nosso sistema. Então, isso é um Excel, acreditem, podem acreditar, é um Excel, né? E ele tem as configurações gerais, onde são atualização da base de dados, atualização desses relatórios que eu falei que a gente extrai do sistema, né? Uma parte que é para gestão da equipe e uma parte de gráficos e relatórios gerenciais e administrativos que a gente também utiliza no dia a dia, certo? O sistema permite vários tipos de análise dessas informações, individual, por módulo de separação, por produto, por faixa de separação e assim sucessivamente. De forma que os supervisores, os encarregados, os analistas e até os gerentes, eles possam variar as análises que eles fazem para direcionar as ações, né? Então, às vezes faz ação específica por um turno, por um grupo de pessoas, por um braço de separação e assim sucessivamente, né? E isso vai dando para a gente cada vez mais o detalhamento e a gente vai conseguindo regular a operação de forma que todos caminhem da mesma maneira, com a mesma performance, com a mesma qualidade, né? Aqui são alguns exemplos de relatórios, né? Então, um relatório, separação por faixa, por semana, mês e ano. Então, nos campos laranja, aqui em cima, como vocês podem ver, eu posso selecionar a semana, o mês, o ano, o turno ou a faixa de separação. E ele vai me dar um relatório de quem está em determinadas faixas e assim sucessivamente. Essa é uma das telas, né? Evolução por semana por colaborador. Então, aqui eu identifiquei o número, o ID, de um colaborador. E eu consigo acompanhar a performance dele por semana, né? Então aqui eu estou falando de 52 semanas no ano, então eu estou olhando o ano inteiro de produtividade e qualidade de um colaborador. E eu consigo fazer isso para todos os colaboradores, ativos e inativos, né? Enfim, e aí vai gerando uma série de informações, uma série de gráficos, de relatórios que a gente consegue fazer nesse detalhamento. Aqui é um outro, né? Visão detalhada por dia, na semana, por colaborador. Então, aqui eu estou olhando a semana daquele colaborador especificamente. Então, na sexta-feira, por exemplo, eu fecho o relatório, puxo o relatório, chamo esse colaborador e faço uma série de ações para identificar como é que está a performance, como é que está a qualidade desse nosso colaborador, né? Outro gráfico, né? Outra tela, né? Outro relatório de gestão individual de performance. Aqui vem todas as informações sobre qualidade, produtividade, né, que é o foco do negócio, certo? Com base nos relatórios, foi criado um quadro de gestão à vista, né, e diversas ações para que a gente consiga acompanhar a performance, fazendo acompanhamento, correção e, claro, reconhecimentos também, para quem tem um bom desempenho, vem se mantendo um bom desempenho constante e assim sucessivamente. Então, esse aí a foto, infelizmente, não ficou tão boa, né? Mas é um gráfico, é um quadro de gestão à vista, onde são colocados ali diversos relatórios e os colaboradores têm acesso a esse quadro e começam a se analisar, se comparar, e a gente estimula que haja uma competição, né? A competição saudável, claro,
para que eles se desafiem, ó, vou te passar e gera aquela competição saudável, né? Isso é uma das premissas da gestão, né? E algumas das ações realizadas, né? Feedback de avaliação dos relatórios individuais. Então, cada colaborador aqui, ele está com o seu relatório, o encarregado de operações, ele faz uma apresentação macro de como estudar, de como ler esse relatório e deixa com que os colaboradores façam a autoanálise, né? Que é uma coisa importante, a pessoa identificar onde errou e dar as sugestões de como ela pode melhorar. Claro, isso, né, num primeiro nível, num primeiro estágio. Posteriormente, são feitas ações de reciclagem, né, e também, é claro, reconhecimentos, né? Então, a gente procura também reconhecer com diplomas, com brindes, almoço, os colaboradores que se destacam durante os determinados períodos lá que a gente estabelece, certo? E aí a gente tem que, consequentemente, falar de resultados. Essa foi a ferramenta, né? Foi a construção, foi um trabalho realmente muito grande de análise, de avaliações, muita discussão envolvida de como ser justo e tal, para a gente chegar nessa ferramenta, nesse sistema que a gente criou com base no Excel, para fazer essa avaliação de performance e qualidade. E os resultados que a gente vem obtendo, graças a Deus, eles são bem significativos, né? Então, vocês podem ver aí no gráfico. Em 2016, que é esse período até onde está o gráfico verde mais escuro, né? A gente não tinha uma meta estabelecida. Então, a gente botou os nossos resultados atingidos como sendo a meta, né? E a partir de 2017, janeiro de 2017 aqui, a gente já tinha uma meta estabelecida, mas visível a evolução que a gente conseguiu com esse indicador, né? Esse indicador mostra o percentual, a porcentagem de erros sobre os itens separados, comparando 2016 contra 2017. O mesmo período por conta da sazonalidade que acontece durante o ano. Então, esse gráfico mostra claramente a evolução, o sucesso do projeto que foi desenvolvido. Consequentemente, lembra daquele número lá atrás que eu falei de 63.260? A gente conseguiu evoluir também em produtividade. Então, a gente, além de melhorar a qualidade, que era o principal objetivo para evitar as reclamações dos clientes, a gente conseguiu também melhorar a nossa produtividade. A gente faz literalmente mais com menos, né? Então, a produtividade cresceu de um ano para outro, comparando um ano contra o outro, quase 2,5%, 2,48%. Subindo de 63.260 para 64.828, né? Então, esse foi um outro resultado significativo conseguido através do desenvolvimento desse projeto. E o engraçado é que a gente conseguiu outros resultados, né, significativos também, importantíssimos para a operação e que a gente não esperava, não estava no escopo, né? A gente conseguiu identificar durante algumas entrevistas, né, durante os feedbacks individuais, que alguns colaboradores pensavam em pedir remissão da empresa, pensavam em sair da empresa por conta do seu desempenho, da sua performance, dos seus erros. E, consequentemente, com a evolução, né, que essas pessoas foram atingindo, elas desistiram de sair da empresa. E aí os nossos patamares de turnover, que é um indicador importante, desceram quase 2 pontos, pelo menos 1,5 ponto comparando um ano contra o outro, né? Então, claro que tiveram outras ações de RH envolvidas, não foi só por conta desse projeto, mas ficou evidente para a gente durante as reuniões de feedback que esse projeto contribuiu também para esse indicador, que esse entrou, como não foi mensurado no escopo do projeto, e entrou como realmente um ganho de surpresa, né? E muito positivo, graças a Deus, né? E aí a gente tem que comparar, né? Vamos comparar, né? Aí de 2016, janeiro de 2016, que foi efetivamente quando a gente começou a tocar o projeto como concreto, como realizado, como consolidado. Ele foi desenvolvido em 2015 e foi muito teste, muita avaliação, muita correção, muitos ajustes que foram feitos durante esse período.
Em 2016 ele começou a valer, os ajustes continuam sendo feitos, a gente precisa sempre melhorar. Mas de 2016 até 2017, de janeiro de 2016 a junho de 2017, nós separamos 123 milhões de itens, um pouco mais que isso, na verdade, né? 123 milhões de itens, é muita coisa. E cometemos 58.484 erros, que também é um número alto, é um número significativo. Mas hoje a gente pode dizer que a operação tem um número de 4,8 sigma, né? Que é um número significativo, é um número muito bom para uma operação semi-automatizada, onde tem 130, 160 pessoas operando isso individualmente, né? Pessoas que têm problemas, que a gente, né, não tem, às vezes, uma educação de primeira, mas que a gente consegue fazer evoluir a cada dia, né? Ou seja, ainda temos muitas oportunidades para chegar no nível de 6 Sigma, né? Então esse projeto vai continuar evoluindo, vai continuar sendo desenvolvido, continuar sendo avaliado para que a gente consiga atingir o nível de 6 Sigma. E aí eu pergunto, qual é o próximo passo? Você realizou algo grande hoje, né? Qual é o próximo passo? Não perde tempo, comemore sim, muito, é importante, mas não perca tempo se vangloriando desses resultados. Você tem que já partir para o próximo passo, tem que fazer algo melhor, senão vem alguém e faz melhor, certo? E a conclusão que a gente pode tirar disso é que, por mais que a gente fique buscando soluções onde é difícil, né, que você lida com fatores externos, a gente se preocupava muito no início com as transportadoras, com o que a cliente reclamava, se estava certo ou não a reclamação. Isso não importa, né? A cliente é que sabe que tem que reclamar e eu não vou conseguir controlar o que a cliente pensa ou sente. Eu sei o que está na minha mão, o que está no meu controle, né? Então a gente tem que buscar o que está no nosso controle, né? Eu talvez não consiga mudar o mundo, mas eu consigo me mudar, né? E isso eu acho que faz muita diferença, é muito significativo, certo? Então acho que se eu posso deixar 2 conselhos qual o próximo passo, né? Melhore constantemente, melhore constantemente, melhore constantemente. Eu preciso agradecer, né, queria aproveitar a oportunidade e agradecer a equipe, né, do CD que me ajudou, que participou até mais ativamente, mais diretamente no dia a dia do desenvolvimento do projeto. Eu participei como sponsor, dando algumas opiniões, algumas ajudas, mas essa equipe participou ativamente no desenvolvimento. Então, acho que mais que justo fazer um agradecimento a essa equipe. Muito obrigado, né? Uma decisão muito inteligente participar do QCP Summit. Participe de todos os anos, que a gente só vai melhorar e evoluir, com certeza. Aqui ficam os meus contatos. Fiquem à vontade para pedir opinião, discutir. Dentro da medida do possível, eu vou respondendo a todos. Muito obrigado.